Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Peço que vocês abram suas Bíblias hoje à noite no carta de 1 Timóteo, capítulo 2. Já nós vamos ver esse texto aí, 1 Timóteo, capítulo 2. Hoje é Dia das Mães e eu quero aqui parabenizar você, mamãe, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E é um trabalho desafiador, muito grande, e abençoador também, e é digna de todos os votos, né? De agradecimentos, de gratidão pelo que você tem feito, pelos seus filhos e também pela sociedade, criando boas pessoas, não é verdade? Para fazer parte do povo bom aqui nesse mundo. Ser mãe é um desafio. Ser mãe não é brincadeira, né? E acredito que é um dos maiores trabalhos que alguém pode realizar na face da terra, é educar os seus filhos no caminho de Deus. Um trabalho duro, que muitas vezes não é valorizado, não é verdade? Mas é um ministério tremendo. O exercício da maternidade em si próprio já é difícil. Depois vem os agravantes, né? Porque aqui nesse mundo tem uma porção de desafios que influencia ao contrário do que as mães querem influenciar os filhos, que ensinam coisas contrárias, outros valores. A sociedade imprime isso, né? Valores falsos, coisas erradas, coisas ruins. Portanto, aí o trabalho da mãe fica mais complicado ainda. E o desafio se torna ainda maior de criar os filhos quando a mãe também ela precisa ajudar na renda familiar. Aí ela é praticamente obrigada, né, a trabalhar fora. Então a coisa fica mais apertada ainda, o desafio ainda maior. E para piorar, quando o marmanjão, o marido, ele não assume como deve assumir a paternidade, e aí empurra para a mãe, para a mulher, cuidar dos filhos, disciplinar os filhos, fazer as coisas que ele na verdade deveria fazer. É verdade que muitas vezes a mãe fica em casa o dia todo com o filho e o pai só chega à noite ou mais à tardezinha do dia. E no entanto, ele chega, em vez de assumir, pegar as rédeas do seu lar e assumir as rédeas de cuidar das crianças, de disciplinar e cuidar de tudo que precisa ser feito, ele continua empurrando para a mulher, que na verdade ela é sua auxiliadora, como diz a palavra de Deus, não é verdade? Então, quando ele não está, ela auxilia no cuidar dos filhos, mas quando ele está, aí é ele que deve assumir. E então a gente vê que muitas vezes o trabalho da mãe, o ministério de mãe se torna um tanto complicado, não é? Já em si é difícil, aí tem os outros desafios maiores. Mas a gente entende o trabalhão que as mães têm de cuidar dos seus filhos. E os filhos, por outro lado, devem lembrar de tudo aquilo que a mãe faz, tem feito ou fez, e viver em submissão, em obediência aos seus ensinos, respeitar, honrar, tratar bem a sua mãe, tratar bem os seus pais também, não é? Mães, vocês exercem um poder muito grande
um poder sem limite de influência na vida de seus filhos. Vocês estão criando, através dos seus filhos, novas famílias, futuras famílias. E o futuro de uma sociedade, o futuro de uma nação, depende muito de como a mãe, de como os pais criam os seus filhos, não é? E é muito importante, se você, mãe, agir bem, certamente os seus filhos seguirão no bom caminho, no caminho do Senhor, serão bem-aventurados, e a nação, o povo, a sociedade é abençoada e Deus é glorificado. Não é isso? Amém ou não? É um desafio isso. A influência da mãe é sempre marcante. E pode ser marcante positivamente ou negativamente, não é? Depende de como é a sua influência. Nós estamos falando de família nesse mês de maio. Hoje, Dia das Mães. A palavra é bem direcionada para as mães, mas ninguém aqui fala: opa, eu não sou mãe, portanto eu estou de fora, vou relaxar e não vai. Olha, não faça isso não, porque a palavra é para todo mundo. Está direcionado à mãe, mas ela serve muito bem para você. Então toda mãe, ela deixa o seu legado, e é sobre isso que eu quero falar, a mãe e o seu legado, não é? O legado que ela deixa para os seus filhos. Minha esposa, ela tem deixado um lindo legado na vida dos seus filhos. Minha filha manda mensagens, meus filhos mandam mensagens, eles ligaram, e a gente vê eles sempre apontando alguma coisa referente ao legado que ela deixou. Não usaram essa palavra, mas eles usam outras palavras que dizem a mesma coisa, falando que lembram da mãe orando, lembram da mãe lendo a Bíblia, lembram da mãe ensinando a palavra de Deus para eles, lembram da mãe evangelizando pessoas, lembram da mãe vivendo uma vida genuína, cristã, vivendo aquilo que prega, vivendo aquilo que fala. E é tão bonito quando as mães deixam bons legados para os seus filhos. E as mulheres, quando se casam, elas nem fazem ideia de tudo aquilo que está envolvido no contrato de casamento e de maternidade, sabe ou não? Não sabe, né? Quem é mãe já rodada, fala: não tem nem ideia, não é? E tal. Mas a gente não quer desencorajar, não, as moças a casarem e serem mãe, não é isso. E quantas vezes fiquei com muita pena da minha esposa, por passar por tudo aquilo que ela passou, muitas vezes sozinha, não é? Me lembro do tempo da faculdade teológica, por exemplo, ela com 3 crianças pequenas, eu estudando durante o dia, trabalhando à tarde e à noite, não é? E ela com 3 crianças pequenas, sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha tia para ajudar, nem avó, nem ninguém. Era ela, as crianças e Deus. O marido estava em outro planeta, né? Chegava jogando tudo no chão, fica tranquilo. Então, de forma que eu a vejo como uma heroína nesse sentido. Maternidade é uma das coisas que as mulheres, se soubessem, elas pensavam 2 vezes antes de entrar nela, não é? Mas depois que elas entram, elas dão graças a Deus que entraram e louvam a Deus
mas a coisa não é mole. Se houvesse um contrato, o que Deus pediria nesse contrato com a mãe ou com as mães? Quais são as cláusulas que ele escreveria nesse contrato, esperando que as mães cumprissem? Bom, na verdade, Deus não fez um contrato para as mães, mas Ele deu ordem às mães, não é? Deu um ensinamento esperando que as mães cumpram. Então, nesses ensinamentos existe um legado, ou legados, que as mães deixam para os seus filhos, e que isso vai abençoá-la, vai abençoá-los, vai abençoar todos e vai glorificar a Deus. Legado é aquilo de valor que nós deixamos para alguém, seja material ou algum tipo de ensinamento. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo 2, versículo 15. Aqui está uma cláusula com alguns pontos do contrato que Deus dá para a mulher, para a mãe, o que Ele espera que ela deixe de legado na vida dos seus queridos, na sua família, seus filhos. E diz assim, versículo 15: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanece em fé, em amor, santificação e bom senso. Tem 4 coisas aqui, não é, que Deus menciona. A primeira coisa que Ele menciona, primeiro legado que a mãe deve deixar para os seus filhos, deve deixar na sua família, é o legado da fé. A fé salvadora, primeiramente a fé salvadora, não é? A fé salvadora em Cristo Jesus. Na primeira cláusula, eu acredito que a primeira cláusula que Deus escreve aqui, não é? E o primeiro item é que ela seja salva, tendo fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé em Senhor Jesus Cristo leva à salvação, não é? Essa mãe, ela compreende o seu estado espiritual e sabe que no seu estado sem Cristo Jesus, morta em seus delitos e pecados, ela está condenada eternamente. Ela reconhece que Jesus a ama, que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário. Ela se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Aí então essa mãe tem uma fé salvadora em Cristo Jesus. Ela tem Jesus como seu Senhor, tem Jesus como seu Salvador. E essa fé salvadora então a possibilita que ela ensine os seus filhos o caminho da fé salvadora, não é? Ela vai falar de Jesus para os seus filhos, vai ensinar os caminhos de Jesus, ensinar para eles que só Jesus salva, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus, não é? Que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é? E vai explicar a história de Jesus, e ela vai trabalhar para que o mais cedo possível o seu filho, a sua filha receba Jesus como Salvador pessoal. Essa foi a preocupação da Priscila, a minha preocupação quando os nossos filhos ainda eram pequenos, porque nós queríamos que eles, na mais tenra idade, mas numa idade de conhecimento, de bem e de mal, possa discernir isso, pudessem receber Jesus como Salvador pessoal. E assim foi, se converteram já desde criança. Gostaria de ter tempo para dar testemunho de alguns deles, testemunhos que eles vão e falam com uma vizinha. Até gasto um momento aqui, vale a pena 3, 4 minutos isso aqui. Elcio tinha 4 aninhos de idade. Nós estávamos morando num sistema de condomínio de apartamentos. Eu estava na faculdade teológica, mas ele já tinha recebido Jesus como Salvador. Tinha uma senhora no condomínio, o nome dela era Mary, uma senhora sozinha, já de bem idade, e muito católica. E na conversa com ela, ela não tinha Jesus como Salvador pessoal. Mas aquele local estava assim, de seminaristas, né? Famílias seminaristas. E todo mundo tentava evangelizar tal de Mary. Ninguém conseguia. Mas
esse menininho de 4 aninhos de idade, um dia sai da casa, atravessa a rua, vai na casa da Mary, começa a falar com ela, não é? E ele fala de Jesus para ela. Ela é tocada, ela aceita Jesus, ela vem com ele para minha casa, conversa com a Priscila e fala que recebeu Jesus como Salvador pessoal. A história é mais ou menos assim, né? Resumi bastante toda uma história de uma criança falando de Jesus para outra, não é? Mas o ponto é que mostra que como uma criança pode realmente ter Jesus como Salvador pessoal. E esse é um trabalho de mãe. A mãe primeiro precisa ela, né, ter Jesus, porque só assim ela também poderá falar de Jesus aos outros. Primeiro ela precisa, porque ela precisa de Jesus para a vida eterna, para a salvação, mas ela também precisa para saber falar para os seus filhos. Essa é uma área. Outra área que a mãe precisa ter fé é aquela que eu chamo de fé obediente, não é? Não só uma fé salvadora, aquela fé que professa Jesus como seu Senhor Salvador, mas uma fé que vive uma vida de fé em Deus, não é? É o legado que ela deixa quando ela vive à altura da fé, ela vive em obediência aos ensinamentos de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz em Tiago, capítulo 2, 17 e 18, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. É morte em si mesmo, ele diz. Mas dirá alguém: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a fé que tenho. Portanto, não adianta só professar que há uma fé em Cristo Jesus, mas é através de um viver nessa fé que vai demonstrar isso. É pelo proceder obediente a Deus que a mãe comprova, mostra a seus filhos que a fé dela é genuína, que não é só de boca, de palavras. É nas adversidades da vida que o filho, observando as reações da mãe, e pode ser do pai, pode ser dos irmãos, e assim vai, ele observando, ele vê que realmente essa pessoa tem uma fé genuína, ela tem uma fé verdadeira, que a gente sabe que o ensinamento, muitas vezes, ele vem mais pelo exemplo do que pelas palavras, porque as nossas atitudes, as nossas ações, muitas vezes elas falam muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Então o legado da fé obediente é um dos maiores legados e melhores legados que a mãe pode deixar para os filhos. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, e ele diz o seguinte: trazendo em memória a fé não fingida que há em ti, a qual também habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Nós vemos 3 gerações, né? Loide passou para sua filha Eunice, e Eunice passou para o seu filho Timóteo. E diz aqui o apóstolo, a fé não fingida, não é? Isso é uma fé verdadeira, uma fé que não só professa, mas anda dentro dos ensinamentos de Deus. E considere-se bem-aventurada a mãe que crê no Senhor Jesus Cristo e que consegue, não só pelas suas palavras, mas pelo seu procedimento, passar para os seus filhos essa mesma fé, não é? E torcendo que tenha mais fé ainda do que você mesmo tem, do que a gente mesmo tem. Então essa fé, ela precisa ser repassada. O filho, os filhos ali no lar precisam constantemente, persistentemente, permanentemente estar recebendo aquele ensinamento da palavra de Deus. Diz a palavra, é no levantar, é no tomar o café, é no caminhar no dia a dia, é no sentar à mesa para comer, é no deitar, é em todo momento falando sempre de Deus, ensinando da fé, daquilo que a Bíblia nos ensina sobre Deus. Então esse é o primeiro legado aqui, né, do nosso estudo hoje à noite, da nossa mensagem.
O segundo legado é o amor, está aí escrito, permanece a fé, depois o amor. E aqui a gente pode distribuir amor a Deus, amor ao marido, amor aos filhos, que está mais direcionado a isso, amor uns aos outros. E os filhos precisam ver o amor da mãe sendo manifesto em todo o tempo, em todas as áreas. Em Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, está falando das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, e aí no versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui está falando da mulher também, amar o marido, amar a Deus, amar os filhos. A família é um lugar onde o amor precisa ser demonstrado constantemente, sempre um amor um pelo outro, marido com a esposa com o marido, os cônjuges, os pais com os filhos e os filhos com os pais. E aqui, direcionado à mãe, também tem esse objetivo de repassar esse amor, de ensinar as crianças a amarem, de amar as crianças e ensiná-las a amarem também, não é? São duas coisas bem diferentes, porque a mãe pode amar o seu filho, mas ela pode não ensinar os seus filhos a amar, não é? E é um desafio. E a criança aprende a amar olhando o jeito que a mãe ama. A mãe é observada pela criança o tempo todo, e os filhos veem e sabem se elas estão fazendo aquilo com sinceridade, é ou não é verdade? Os filhos sabem se elas são submissas ao marido de verdade ou de mentira, não é? Porque quando o marido está perto é uma coisa, quando ele não está, ela age de outro jeito, e quando a mãe está perto, o marido age de um jeito, e quando a mãe não está perto, o marido age do outro, e aí então a coisa desanda, né? A criança aprende coisas erradas, mas elas observam o amor que a mãe tem a Deus, elas observam o amor que a mãe tem para o marido, observam o amor que ela tem por ela mesma, né? Observa o amor que ela tem pelos irmãos na igreja, não é? Pelos irmãos da célula, do grupo. Ela observa o amor que a mãe tem pelas pessoas que são difíceis de amar, pelos vizinhos, não é? Por aquele que bate a porta pedindo alguma coisa. As crianças observam tudo isso e ela vê se é genuíno ou não. E você pensa que isso não influencia as crianças? Eu vou dizer uma coisa para você. Mais de 40 anos de ministério, eu testifico isso de vivência, de ver. Okay? Tem famílias que vivem de uma maneira, a mãe, o pai, é de um jeito na igreja, fala uma coisa, mas quando chega em casa vive outra, não é? Fala que ama o irmão, mas em casa fica tesourando, não é? E aquilo mostra para a criança que vida de igreja é falsidade. E muitas famílias não têm os seus filhos na igreja hoje por conta de atitudes desse gênero. Porque quem era falso na verdade não era a igreja, eram os pais. O procedimento era errado. Então a criança, ela observa, meus pais verdadeiramente amam a Deus, meus pais verdadeiramente amam a igreja, amam os irmãos difíceis, amam o vizinho difícil, né? Trata bem, as crianças sabem ler estas coisas, e sabem ler se os pais, a mãe no caso, ama de verdade em todos esses aspectos. Então os filhos precisam de modelo no amor, e um dos maiores modelos de amor dentro de casa é a mãe, não é? Pai, é claro. 1 Coríntios 13 vai falar do amor, vocês conhecem lá tudo que o amor é, da sua bondade, graciosidade, do perdão, de suportar até as injustiças,
de pagar o mal com o bem e tantas coisas mais. E as crianças precisam ser moldadas no amor. E veja o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, cada um para si, não é? Cada um tentando defender só o seu lado, e um mundo tão vingativo, tão mal, que é difícil achar bondade aí fora. Mas é a mãe que vai mostrar bondade em todas as coisas, apresentar um mundo diferente, as coisas diferentes, dentro dos valores cristãos. Olhando o nosso texto mais uma vez, nós observamos o terceiro legado, falando aí: a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, amor e agora santificação. Santidade é outra história aqui, não é? É a separação do mal, do erro, do engano, do engodo, do que é ruim para o que é bom, é separação do pecado para Deus, separação do impuro e profano para o puro e santo. E isso é um requisito de todo cristão, né? Deus fala para todos nós: sede santos como eu sou santo. Isso é um desafio para todos. E a palavra santificação também, aqui no texto, traz mais o sentido de dedicação, de dedicar não só ela a ser santa, mas de trazer santificação dentro do seu lar, trazer santificação na vida de seus filhos. Desafio no mundo de hoje. Eu não queria ser mãe hoje, nunca quis ser mãe. Pai sim, mas o desafio de ser mãe hoje, puxa, olha, eu não quero desanimar as mães de hoje, mas vocês têm um desafio aí, que Deus lhe dê graça triplicada, não é? Para cuidar de filho, não é? Porque trazer santificação na vida do filho, nos dias de hoje, misericórdia, é só por Deus mesmo, mas eu sei que você consegue, porque Deus falou, deu um mandamento. Deus não vai dar um mandamento para você fazer, se você não consegue fazer. E está aí um grande desafio. E por fim, o quarto legado aqui, ele fala o legado do bom senso, né? Não é interessante isso daí? Bom senso, a marca da mulher virtuosa. Bom senso é a capacidade de fazer boas escolhas, escolhas sensatas, escolhas inteligentes, com cautela, com equilíbrio. É a capacidade de ler uma determinada situação e tomar uma decisão acertada a respeito daquilo lá. Isso aí é bom senso. O bom senso se aplica a todas as áreas da vida. Bom senso no falar, bom senso no agir, bom senso no vestir, bom senso nos comportamentos, bom senso nas decisões, enfim, toda área tem que ter bom senso. A mulher, no que ela tem a fala mansa, a fala tranquila, ela é bendizente, tem pureza, tem sensatez, é cautelosa, ela edifica. Aí, ao contrário de tudo isso, a gente pode até fazer algumas brincadeiras aqui, mas só vai trazer problema, não é? A mulher tem que tomar cuidado no seu procedimento dentro de casa. Dentro de casa é um lugar que a gente abaixa as guardas, não é verdade? Porque se tem visita, se tem gente nova, se o pastor está lá, alguma coisa, levanta todas as guardas, todos os escudos de proteção, para não dar a bola fora, afinal de contas, né? Está aqui. Mas quando não tem ninguém, só está o filho, os maridos e tudo mais, o marido, só está a esposa e as crianças, né? Aí baixa a guarda, aí fala sem pensar, age muito sem pensar e tal, e aí não tem bom senso nas coisas, e sai palavras erradas, sai atitudes erradas, e tudo isso vai sendo passado para os filhos, né? E amanhã eles vão ser você, pior ainda. Então, o comportamento sensato, cauteloso, ajuizado, inteligente. Mulher precisa ser inteligente do jeito que ela age em casa, né? Vai lidar com o marido, tem que ser inteligente, não é? E saber, porque se for inteligente, ela consegue muita coisa, né?
Mas tem que saber trabalhar nisso. A gente está falando sábado dos casais, eu vou falar um pouco de alguma coisa, então você pode ir para lá e participar. Mas ter esse comportamento. Porque olha, vou falar uma coisa que você vai ver muito bem. Você vê mulher casada postar no Facebook, postar aí nos meios sociais, assim, fotos e palavras, aí você olha e fala assim, é bom senso uma mãe aparecer desse jeito? Primeiro, é bom senso uma mulher casada aparecer desse jeito, né? Depois, uma mãe e tal. Aí você olha, falta bom senso. É ou não é verdade? Você já viu isso ou não? Hã? Já? Quem já fez? Mas até mesmo pela vestimenta, né? A vestimenta que posta ou a vestimenta que anda por aí e tal. E estava vendo, quando foi? Ontem eu estava voltando para casa com a minha esposa e tinha um senhor com a mulher, acho que era a mulher, na moto. Então a moto, aí eu falei, poxa, aquela lá acabou, ela estava vestida para a lua de mel, né? E aí ela trocou de roupa para sair, só que ela trocou só da parte de baixo, né? Então ela estava com uma calça jeans, né? Mas com uma blusa transparente. Eu pergunto para minha esposa, uma blusa transparente de tudo, né? Então eu falei, poxa, primeiro que não combinava nada aquela situação, né? Entendeu? E não combinava, e também, e o bom senso? Aí você fala, mas onde foi parar o bom senso da pessoa, né? E eu acho que pior do que ela é o marido, né? Se é que era o marido, porque a mulher, onde você vai com isso aí, né? Então você olha para ela, você não sabe se ela vai dormir, né? Ou se ela levantou e está começando a se vestir, mas estava na rua de moto, né? Então você tira o seu pensamento aí. Mas é interessante, 1 Timóteo 2, 9 a 10, diz assim: da mesma forma as mulheres devem se vestir com modéstia, discrição, de modo respeitável, com bom senso, a palavra de novo aí, com penteados elaborados, não necessariamente com penteados todos elaborados, com joias de ouro, pérolas e roupas caras. Em vez disso, elas devem se adornar com o que é adequado para as mulheres que afirmam adorar a Deus, ou seja, boas obras. Ok? Então, o adorno de uma mulher cristã não é tanto o penteado. Não é que a mulher, então por isso não vai se pentear, não vai viver que nem bicho, vai dar outro tipo de problema, não é? Ela vai se arrumar, sim, ela pode ter os seus adereços, mas Deus fala que o adereço mais bonito da mulher é o bom senso e as boas obras produzidas, né, deste bom senso. Então isso é muito importante, modéstia, discrição, ser respeitável. Quando a mulher ela se comporta dessa maneira, ela se torna uma mulher respeitável. Você já percebeu isso? Tem uma que tá a boca meio solta assim, fala meio tal, papapá. Então, no meio de convívio dela, no encosto dela, ela não tem muito respeito, por causa da sua postura. É a sua postura que traz aquilo lá. Então, bom senso é muito importante. Amém? Amados, então está aqui. Se Deus fosse escrever, fala assim: mulheres, olha, você vai ser mãe agora, eu vou fazer um contrato de maternidade com você. Nesse contrato eu vou pedir para você item 1, item 2, 3, 4, 5. Aqui nós vimos 4 itens que Deus pede para você: fé, amor, santidade e bom senso. Que você instrua os seus filhos na fé, no amor, na santidade e numa vida de bom senso. Quando a mãe consegue, a família consegue imprimir nos filhos isso, nós inserimos numa sociedade uma pessoa que faz a diferença para a glória de Deus.
Nós não criamos os filhos para a sociedade, nós criamos os filhos para Deus. Deus usa os nossos filhos para ser bênção na sociedade, para levar a glória de Deus na vida das pessoas, não é? Mas que tipo de gente nós vamos deixar inserido nesse mundo? Depende de nós. Por isso a palavra de Deus diz: pais, ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar. Quando eles crescerem, eles não vão se afastar desse caminho, porque eles foram ensinados assim. Então a criança aprende a ser honesta, de criança, aquilo fica no sangue dela. E depois, mais tarde, no trabalho, pode haver a maior corrupção. Ela não arreda o pé da honestidade. Não é verdade? Não arreda o pé. Quando ela vê no pai, ela vê na mãe, ela vê na família, a honestidade em pequenas coisas, em centavinhos, não é? Num alfinete, numa coisinha, ela vê honestidade, vai levar de volta, é de fulano, é de alguém, não pertence a você, não pertence a nós, e leva esse troco, ficou devendo, paga de volta, e aquilo vai inculcando, cresce em honestidade, não engano, corrupção. Assim é tudo na vida da criança. Então esse papel de mãe é um desafio, não é? É o maior ministério. Que Deus dê graça para você cumprir o seu papel, mãe, e que você seja encorajada, nosso propósito hoje à noite, a ter essas virtudes na sua vida e desenvolver na sua vida pessoal isso. E quando você desenvolve isso na sua vida pessoal, você automaticamente passa para os outros, né? Porque está em você. Você não está fingindo ser aquilo, você é aquilo, não é? Então você tem a fé, você passa. Você tem esse amor, você passa, não é? Tem essa santidade, você passa também. Tem uma vida de bom senso, você passa também. E quem é filho, quem é marido, também pegue a mesma palavra, a mesma responsabilidade que você tem diante dos seus irmãos, das pessoas do seu equácio. Então hoje à noite eu deixo com vocês, para nós como família, vocês mães, hoje à noite, de deixar esse legado para aqueles que estão ao nosso redor. Primeiro, mães aos filhos, pais aos filhos, esposa ao marido, marido à esposa, filhos influenciando os pais, por que não? Não é? Talvez o pai, mãe, está bem fora desse contexto, mas o filho está entrando nesse contexto, está nos caminhos de Deus, ele pode influenciar, sim, pai, mãe, influenciar os seus irmãos, influenciamos as pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, não é mesmo? Tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado nisso, mas saiba de uma coisa: você mãe, você pai, você filho, você é abençoado. Bem-aventurados são as pessoas que praticam, vivem essas coisas. Por isso Jesus falou que feliz é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Tudo começa com a fé no Senhor Jesus Cristo, não é? Todas essas coisas só são possíveis se a pessoa ter Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Do contrário, é difícil passar a fé, não se conhece o verdadeiro amor, não se conhece a santidade, a pureza e muito menos o bom senso. Tudo começa com Jesus. Se você não tem Jesus, abra seu coração e comece a dar o primeiro passo de bom senso, né? E receba Jesus como seu Salvador pessoal. E hoje à noite o nosso apelo é esse. Talvez você é o momento de curvar a sua cabeça e falar: Senhor Jesus, essa é uma boa palavra para mim e me ajuda a desenvolver isso na minha vida e ajudar aqueles que estão ao meu redor a desenvolver a mesma coisa: a fé, o amor, a santidade, o bom senso. Senhor Deus, tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, tanto no nosso interior como no exterior.
tanto nos fazer novo por dentro, como também colher coisas boas no nosso viver diário, e tudo depende dessas atitudes. E eu oro que cada um de nós, como teus filhos, como tua igreja, possamos viver essa grande verdade. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado na tua palavra sobre fé, sobre o amor, sobre a santidade e sobre o bom senso. Nós aprendemos isso da tua própria pessoa. Temos o exemplo na sua paternidade. E queremos te agradecer por ser esse Deus tão gracioso, tão bondoso para conosco. E queremos imitá-lo no nosso viver diário. Que essas verdades, esses bons princípios sejam encontrados na nossa vida, e que toda essa tua igreja possa desfrutar das delícias que isso vai trazer. Quem planta essas coisas vai colher, e vai colher com abundância. Portanto, nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela tua palavra, por esse teu povo. Conduza-nos agora de volta para os nossos lares, sobre a tua graça, sobre a tua proteção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.